Calorosas saudações, e o grande objetivo deste vídeo é termos mais likes do que o Bloco de Esquerda tem deputados. Já lá estamos, fantástico, em menos de 10 segundos. Muito obrigado a todos. Portanto, quem chegar entretanto, que meta like também no vídeo e subscreva o canal para chegarmos aos 140 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Há também de chegar o dia em que o Bloco de Esquerda não tem 140 mil subscritores. Portanto, muito importante, hein? Subscreva o canal. Redes sociais aqui em cima também. Ora, vamos então ver aqui este momento em que Miguel Morgado está... Enfim, isto já é relativamente... Ainda é relativamente aos tumultos da semana passada. E Miguel Morgado aqui tece comentários bastante críticos à narrativa política do Bloco de Esquerda em termos do aproveitamento que fizeram durante a semana passada. E não só. Vamos ver. Miguel, e o que é que terá levado ao alastrar da violência a vários bairros? Falhou aqui a inserção, a integração, a educação, a questões de direitos e de cidadania que tanto têm estado na ordem do dia? Isso falhou? Claro que isso falhou e falhou em Portugal, e nós estamos, julgo eu, com muita tristeza minha, digo isto mesmo de coração rachado, mas acho que estamos a entrar numa fase que outros países já conhecem, como a França, a Suécia, a Inglaterra, onde estes motivos começam a generalizar. Claro que falhamos, claro que não há integração, mas eu também tenho que dizer aqui duas ou três coisas sobre a parte política desta coisa toda. Vou começar por repudiar declarações que ouvi hoje. Uma de André Ventura, absolutamente lamentável, sobre a dar cobertura à ação policial sem fazer a mínima ideia dos factos, simplesmente para ganhar uns pontos junto da corporação ou para aparecer como o partido da lei e da ordem. Aqui, neste segmento inicial do Miguel Morgado, vamos por partes. Em primeiro lugar, ele fala da questão do falhanço do Estado na integração das pessoas. Ora, eu acho que, em primazia, o primeiro responsável pela própria integração do indivíduo na sociedade não é o Estado, é a pessoa em si. Por isso é que o principal responsável de uma pessoa andar a queimar caixotes do lixo não é o Estado, é o indivíduo em si. Por isso é que não é o Estado a ser penalizado, quanto muito é financeiramente, porque tem que gastar gastos na prisão com essa pessoa, mas o penalizado aí será a pessoa. Eu compreendo o que o Miguel Morgado aqui tenta dizer, no sentido em que, se calhar, teria sido mais proveitoso políticas de integração em determinado aspecto, talvez, certo? Mas é preciso compreender que os mecanismos de imigração completamente descontrolados dos últimos anos em Portugal e também a falta de quantidade de recursos necessários para suprir essa necessidade toda, ou essa quantidade toda de imigrantes, levaram também a que estes tumultos se potencializassem por toda a Europa, como aconteceram nos últimos anos. Não é? Quanto à parte do André Ventura, acabo por concordar, eu já tinha dito antes, independentemente do resto, não é? Eu acho que o André Ventura peca nesse aspecto, não é? E não é por uma questão ideológica, é só mesmo por essa questão que aqui o Miguel Morgado refere, no sentido em que nós não sabíamos, nem sabemos ainda, não é? O final dos factos. Já se sabem algumas coisas, mas nada conclusivo, e portanto muito facilmente aqui nestes episódios pode sair um tiro pela culatra. André Ventura parece não perceber que um partido da ordem percebe que a ordem é desordem sem justiça. E, portanto, eu não sei, mas estamos perante um caso de abuso policial. Como é que se pode dizer que devemos levantar uma estátua a quem cometeu um abuso policial? Atenção, estamos perante um caso que ainda não sabemos se foi. Pode ter sido, é uma das hipóteses, talvez das mais prováveis, mas eu tenho cuidado com as palavras em dizer perentoriamente o que é que foi, não é? Se foi abuso policial, se foi abuso do vitimado, enfim. Portanto, ainda não se sabe, não é? Serve para um lado e serve para o outro. Estou solidário com o que o Miguel Prata acabou de dizer. Claro que a família do agente policial neste momento está em grande sofrimento. Isto aqui é verdade. Mas eu não sei se foi cometido um abuso policial ou não. Mas eu tenho que repudiar as outras declarações, Patrícia, desculpa, mas tenho que dizer isto. Eu, do outro lado, vi o Bloco de Esquerda e muitas pessoas nas redes sociais associadas ao Bloco de Esquerda a salivar por uma revolução racial em Portugal. Como a revolução social da extrema-esquerda falhou, o que querem agora é alimentar a todo o custo uma explosão racial, de ódio racial, que em Portugal teria efeitos catastróficos como em qualquer outra cidade e que minaria completamente por 2 ou 3 gerações as nossas possibilidades de ter uma sociedade com um mínimo de coesão social. Eu tenho que repudiar estas... São políticos eleitos que exercem responsabilidades políticas, que estão a fazer um aproveitamento político disto absolutamente reprovável e repugnante dos dois lados. Eu pus aqui mais um segmento, ainda vamos ouvir, numa parte diferente do programa. Eu aqui... claramente de acordo. Principalmente na crítica que ele faz ao Bloco de Esquerda, principalmente à Mariana Mortágua. Eu não sei se recordam, mas a Mariana Mortágua, no meio disto tudo, e a tensão já era bastante, a tensão social relativamente a este tópico já era elevadíssima,
nós tivemos uma deputada eleita que não é nova, não é? No sentido parlamentar, ela já é deputada pelo menos há mais de 10 anos, se eu não estou em erro, e essa mesma deputada esteve a instigar a uma maior tensão social pela sua narrativa e discursiva parlamentar do que aquilo que era necessário. Porque não era necessário. A Mariana Mortágua, no seu discurso, tenta quase que de uma forma direta dizer que aquilo foi motivado por questões raciais, quando na verdade não foi. Isto ainda não foi concluído, não é? Há muita coisa que ainda não se sabe relativamente à história em questão, mas das algumas ou poucas coisas que se sabem é que não foi motivado por questões raciais. Ou seja, se não é motivado por questões raciais, para que estar a incluir a questão do motivo racial em si só para gerar mais confusão, tensão social ou um hipotético ganho político? Porque, muito honestamente, eu acredito que não se ganhe politicamente. Aliás, as sondagens do Bloco de Esquerda são elucidativas disso mesmo. 4 ou 5%, ainda menos do que tiveram nas últimas eleições. 4% acho que estariam abaixo mesmo. Portanto, muito honestamente, não consigo compreender. Já para não falar de várias pessoas que eu vi nas redes sociais, aí não sei se estão ligadas ao Bloco de Esquerda ou não, mas algumas delas eu via nas descrições dos perfis das redes sociais que estavam ligadas a alguns movimentos mais à esquerda, em que claramente estavam a incitar o ódio. Até vi uma pessoa que dizia que tinham é que ir, como é que era? Que tinham que ir, não tinham era que queimar os bairros, tinham que ir para a Avenida da Liberdade e para o Marquês de Pombal e não sei o quê, queimar a zona, a essas zonas, porque essas zonas não eram as deles, eram as dos outros, não é? Portanto, uma questão de divisão social fortíssima, que não é benéfica, como devem imaginar. Portanto, isto tudo só acabou por contribuir para a não resolução do problema. E o que mais me chateia é isso, é que no caso do Bloco de Esquerda, principalmente, é um partido que aparece sempre com a questão da bondade institucional e etc. E somos todos muito simpáticos do ponto de vista político, mas depois a narrativa política que temos é ir ao encontro da divisão social e não propriamente da coesão social. E até é um bocado hipócrita, porque eles estão sempre a falar de diversidade, não é? Nós todos vamos ser diferentes na nossa vida. Eu, por mais semelhanças a nível de nacionalidade, étnica, seja o que for, que tenha, por exemplo, com o Miguel Morgado ou com qualquer um de vocês, eu vou ser sempre diferente, mas não é por essas características que estão inatas à minha existência. Eu não tive culpa, ou neste caso não é culpa, não é? Mas eu não tive responsabilidade, se quiserem assim, de nascer em um determinado sítio. Eu não tive responsabilidade de nascer de uma determinada cor. Mas eu tenho responsabilidade pelas minhas próprias ideias e pelas minhas próprias ações. E o que me parece é que no Bloco de Esquerda, muitas das vezes, o que acontece é que se coloca a questão das nacionalidades ou da cor da pele acima das questões das ações e dos comportamentos, independentemente desses mesmos comportamentos ou ações. E isso, lamento imenso, não é um Estado de Direito Democrático. Porque aí não estamos todos a ser julgados por igual, independentemente do nosso background étnico ou nacional. Que eu acho que é assim que deve ser, não é? Somos todos iguais perante a lei, independentemente das diferenças individuais. Mas enfim. Porque isto é o resultado também de estudos que já foram feitos nos Estados Unidos. Foi adotado um pouco depois de 2011, 2012, e no Canadá também tem sido adotado, em Inglaterra também. E um dos riscos é este. Como os polícias vão se sentir eles vigiados, e por isso é que isto contribui para a legitimidade da ação policial, da transparência da ação policial, também gera laços das comunidades que sentem mais confiança, sabendo que os polícias não podem abusar dos seus poderes porque estão a ser vigiados, mas isto cria uma grande pressão psicológica sobre os polícias. Isto relativamente às bodycams, atenção. Que estão a sentir-se permanentemente avaliados e julgados, quando, na verdade, no decurso da sua atividade, os polícias, e toda a gente que conhece polícias ou tem familiares ou amigos, eles contam isto, o dia deles é passado não em ocorrências que exijam um registro formal, mas algo que exige apenas uma palavra, um gesto, que às vezes não vem nas normas, que às vezes não vem na formação, mas que já faz parte da experiência de rua dos próprios polícias e que evita muitas chatices. E o fenómeno de pressão psicológica pode gerar-se ao nível do, como se chama na América, o de-policing. Os polícias deixam de policiar coisas deste tipo, que previnem males maiores, porque sabem que estão a ser vigiados e, portanto, podem não conseguir justificar, por exemplo, contar uma mentira à pessoa que está ali para apaziguar uma situação, por exemplo. Aqui esta parte final, concordo. É uma questão de bom senso, não é? É uma questão de bom senso. Quando ele diz uma mentira, não é obviamente uma questão de trespassar a lei ou uma coisa assim do género, mas às vezes é necessário adaptar a realidade ou adaptar o contexto à realidade em que o polícia está inserido. Eu já assisti a situações dessas, acho que praticamente toda a gente já assistiu a situações dessas, onde basta a polícia intervir de uma forma mais humana, e eu acredito que a maior parte dos polícias são pessoas dignas, a grande maior parte deles, obviamente não digo todos porque não os conheço a todos, mas nós não viveríamos num país que
Agora a situação de segurança está pior, não é verdade? Mas que até há bem pouco tempo era um país relativamente ao bastante tranquilo, se as forças de segurança não fossem respeitosas para com toda a gente. É claro que podemos sempre melhorar, é claro que há casos e exceções onde episódios maus acontecem. Agora, nós não podemos pegar nas exceções e fazer disso a regra, porque primeiro não é verdade e segundo, não sendo verdade, não me parece a melhor solução para resolver as exceções dos problemas que existem relativamente a esse aspecto. Mas enfim, queria deixar aqui este segmento porque acho que foi interessante da parte do Miguel Morgado. Portanto, aqui ele acaba por condenar os dois lados. Eu sempre, desde o início, vocês sabem que eu gosto ideologicamente de algumas das ideias do Chega e do André Ventura, como sabem, não é? Mas as palavras que o André Ventura preferiu acho que não caíram nada bem, muito pelo contrário. E acredito até que ele até se arrepende em determinado aspecto de as ter preferido. Vamos ver. Se bem que, também vos digo uma coisa, a sondagem que saiu, a última da Universidade Católica, eu creio que não contempla ainda o período onde ele disse estas palavras. Portanto, não vos quero induzir em erro e dizer que se calhar de um ponto de vista eleitoral resultou. Mas mesmo assim estamos a falar de declarações que a meu ver são incorretas. Não as teria feito. E até vi alguma massa eleitoral que é do Chega a dizer que também, não é por isso que deixariam de votar no partido em questão, não é? Mas não gostaram também das próprias declarações e também concordaram que não eram aptas para o acontecimento em si, não é? Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que acham sobre isto, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto, e está tudo, não é? Metam like, subscrevam e partilhem, e sigam-me aqui nas minhas redes, Instagram, Twitter e TikTok, @igual em todo lado. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.